O sol já começava a se pôr quando o carteiro apareceu batendo no portão de ferro da casa simples da família Soares, no interior de Minas Gerais. Era um fim de tarde comum, mas aquele envelope selado mudaria o destino de todos eles. Boa tarde, Dona Maria. Chegou correspondência do cartório de São Lourenço. Maria estranhou. Nunca tinham recebido nada de cartório. O marido, Antônio, abriu o envelope devagar, com as mãos calejadas de trabalhador. Ali estava escrito: a família havia herdado oficialmente uma propriedade rural abandonada, registrada no nome de um parente distante, já falecido há décadas. O silêncio tomou conta da sala. A filha mais nova, Clara, de apenas 14 anos, foi a primeira a reagir. Uma fazenda? Mas de quem? Nós nem conhecemos ninguém com terras. Antônio coçou a barba, desconfiado. Pois é, nunca ouvi falar desse tal de Joaquim Almeida. Mas tá aqui no papel. Parece que somos os únicos herdeiros vivos. De início, todos pensaram que devia ser apenas um terreno improdutivo, coberto de mato, sem qualquer valor. Afinal, se tivesse importância, alguém já teria reivindicado. Mas a curiosidade foi maior que a descrença. 2 dias depois, a família juntou o pouco dinheiro que tinha e seguiu viagem em uma caminhonete velha emprestada por um vizinho. A estrada era de terra, esburacada, cercada por colinas e campos abandonados. Enquanto avançavam, o clima parecia mudar. As árvores ficavam mais densas, o vento mais frio, e o silêncio dominava a paisagem. O filho mais velho, Lucas, tentou quebrar a tensão com uma piada. Se essa fazenda for assombrada, eu não vou dormir lá dentro, aviso logo. Todos riram, mas por dentro o desconforto crescia. Depois de horas de viagem, finalmente chegaram diante de um portão de ferro enferrujado, torto e coberto de trepadeiras. A placa de madeira quase ilegível trazia apenas uma palavra: Fazenda Boa Esperança. Um nome irônico para um lugar que exalava abandono. Ao entrarem, viram a casa principal. Uma enorme construção colonial, com paredes descascadas, janelas quebradas e portas semiabertas que batiam com o vento. O telhado estava parcialmente desabado, e o jardim da frente, que um dia fora imponente, agora era apenas matagal. Maria suspirou. Meu Deus, parece que o tempo parou aqui dentro. Clara, curiosa, correu até a varanda. As tábuas rangiam sob seus pés, como se protestassem contra a presença de estranhos. Ela encostou na porta principal e notou marcas profundas de unhas, arranhões que desciam até o chão. Assustada, recuou. Antônio tentou disfarçar o nervosismo. Deve ser bicho, Clara. Não fica impressionada. Mas todos sabiam que aquilo não parecia obra de animal. No dia seguinte, foram até a cidade mais próxima para comprar mantimentos. Na mercearia, Antônio comentou casualmente com o dono, seu Augusto, que eram os novos donos da fazenda Boa Esperança. O velho congelou. Seus olhos se encheram de um medo imediato, e ele respondeu apenas: melhor vocês não mexerem com aquilo. Maria insistiu. Mas por quê? O senhor conhece a história dessa fazenda. O velho desviou o olhar, como se fosse perigoso até falar sobre o assunto. Não é bom cutucar coisa velha, minha senhora. Tem porta que é melhor não abrir nunca. A cada pergunta, o silêncio aumentava. Alguns fregueses se benziam. Outros apenas murmuravam. Nada de bom sai dali. A família voltou para a fazenda com uma mistura de medo e excitação. Algo naquele lugar estava escondido, e agora eles estavam no centro de uma história que parecia maior do que podiam imaginar. Naquela noite, decidiram dormir na casa principal, apesar da sujeira e da sensação pesada no ar. Acenderam velas, arrumaram colchões improvisados e tentaram relaxar. Mas, à medida que o silêncio da madrugada se instalava, começaram a ouvir sons estranhos. O vento assoviava pelas frestas como vozes sussurrando, tábuas do chão estalavam mesmo sem ninguém pisar, e em certos momentos parecia haver passos ecoando no andar de baixo. Lucas levantou-se, curioso, e foi até a escada. No fundo do corredor, viu uma porta de ferro trancada com um cadeado enferrujado.
Era a entrada para o porão. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo do outro lado observasse em silêncio. Sem coragem de abrir, voltou para o quarto. Mas antes de dormir, disse em voz baixa: se tem algum segredo nessa fazenda, ele tá lá embaixo. E assim termina a primeira noite da família Soares na fazenda Boa Esperança, com a certeza de que a herança inesperada não era um presente, mas sim a abertura de um mistério que só estava começando. Na manhã seguinte, a família Soares acordou cedo com o som dos galhos batendo nas janelas quebradas da casa. O sol iluminava as paredes descascadas e revelava a poeira acumulada por décadas. Apesar do medo da noite anterior, havia uma certa determinação em cada olhar. Todos sabiam que precisavam entender o que era aquela fazenda, de onde vinha aquela herança e, principalmente, porque os moradores da cidade vizinha pareciam tão assustados ao ouvir o nome daquele lugar. Enquanto tomavam café improvisado, Maria comentou: não me sai da cabeça o jeito que aquele homem nos olhou ontem. Parecia que a gente tinha falado o nome de um morto. Antônio, sempre mais racional, tentava manter a calma. É só superstição, Maria. Essas cidades pequenas vivem de lenda. Se a gente for se abalar com cada história, nunca vai conseguir viver aqui. Mas Clara, ainda impactada pelos arranhões que vira na porta na noite anterior, retrucou: pai, mas e os barulhos de ontem? Você também ouviu, não ouviu? Não foi coisa da minha cabeça. Antônio desviou o olhar, como se não quisesse admitir. O silêncio dele só deixou a dúvida ainda mais pesada no ar. Naquele mesmo dia, Lucas decidiu que não conseguiria ficar parado. Pegou a mochila e saiu para explorar a pequena cidade próxima, determinado a arrancar respostas de alguém. Caminhou até a praça principal, onde alguns senhores jogavam cartas e comentavam sobre a vida. Ele se aproximou e perguntou se conheciam a fazenda Boa Esperança. Os homens se entreolharam, inquietos, e um deles levantou-se abruptamente, como se tivesse ouvido algo proibido. Apenas um idoso permaneceu sentado, olhando fixamente para Lucas. Seu rosto estava enrugado, e seus olhos carregavam uma mistura de medo e memória. Chamava-se Augusto, o mesmo dono da mercearia que eles tinham visitado no dia anterior. Você é da família que herdou a fazenda, não é? Perguntou o velho em voz baixa. Lucas confirmou com um gesto, e Augusto fez sinal para que ele o acompanhasse até um banco mais afastado, sob a sombra de uma mangueira antiga. Escuta bem o que eu vou te contar, rapaz. Essa fazenda já foi grande, muito grande. Produzia café como poucas na região. Mas a riqueza do coronel Almeida não veio só do trabalho honesto. Lucas prestava atenção a cada palavra. O velho continuou: dizem que à noite, naquela casa, pessoas desapareciam. Trabalhadores que iam e nunca mais voltavam. Crianças que sumiam sem deixar rastro. Tudo levava ao porão. Ninguém tinha coragem de entrar lá, mas todos ouviam os gritos abafados. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Mas o senhor viu isso com os próprios olhos. Augusto suspirou fundo. Eu era menino, mas me lembro. A cada lua cheia, o coronel mandava reforçar os cadeados do porão. A gente não sabia se era superstição ou se ele escondia algo terrível ali dentro. Alguns juravam ter visto escravos acorrentados, mesmo depois da abolição. Outros falavam de rituais. O certo é que muita gente entrou naquela fazenda e nunca mais saiu. Lucas tentou disfarçar o medo, mas sentia as mãos suadas. Quando voltou para casa, contou tudo à família. Maria ficou pálida, Clara quase chorou, e até Antônio, o mais cético, permaneceu em silêncio por longos minutos. Naquela noite, ninguém conseguiu jantar direito. O peso da história parecia mais forte que a própria fome. A família reuniu-se na sala principal, iluminada apenas por velas, e começou a discutir o que fariam a seguir. Não dá para fingir que nada aconteceu aqui, disse Maria, aflita. Eu acho que deveríamos ir embora. Essa herança não é bênção, é maldição. Clara, segurando um caderno onde fazia anotações, respondeu: mas e se for verdade? E se ainda tiver algo escondido no porão?
ossos, provas. A gente não pode simplesmente virar as costas. Antônio respirou fundo, encarando os filhos. Amanhã a gente vai abrir aquele porão. Se há segredos nessa casa, nós vamos descobrir. O silêncio foi pesado após essa frase. Ninguém ousou contestar. Mas, no fundo, todos sabiam que a decisão mudaria para sempre o destino da família. Quando a madrugada chegou, os barulhos retornaram. O som de correntes arrastando ecoava pelo chão, e passos pesados pareciam subir e descer a escada. Clara jurava ouvir choros abafados vindos do porão. Maria rezava baixinho, pedindo proteção. Lucas fingia coragem, mas não pregava os olhos. Do lado de fora, o vento soprava forte, balançando as árvores como se toda a natureza fosse cúmplice daquele segredo enterrado. E dentro da casa, cada vela tremulava como se estivesse prestes a apagar, iluminando por instantes as sombras que dançavam nas paredes. O capítulo termina com a família unida na sala, em silêncio absoluto, ouvindo o som do cadeado do porão bater, sozinho, contra a porta de ferro. O destino já estava selado, o passado da fazenda iria se revelar, e não haveria como voltar atrás. A terceira noite da família Soares na fazenda começou com um silêncio estranho, diferente das anteriores. O sol havia se posto rápido demais, escondendo-se atrás das montanhas como se quisesse evitar testemunhar o que estava prestes a acontecer. A casa parecia mais escura do que nunca, e cada sombra parecia se estender além do normal, como se estivesse viva. Antônio, tentando manter a firmeza diante da esposa e dos filhos, reuniu todos na sala principal. A luz fraca das velas iluminava os rostos tensos, revelando olhares inquietos. Ele pigarreou e disse com voz grave: "Amanhã de manhã, nós vamos abrir o porão. Já estamos cercados de histórias e medos que não sabemos se são reais. É melhor encarar de frente do que viver atormentados pelo que pode estar escondido ali." Maria não respondeu de imediato. Segurava as mãos trêmulas no colo, como se quisesse evitar que a família percebesse o medo que a dominava. "E se for verdade, Antônio? E se encontrarmos algo que não deveríamos ver? Então pelo menos vamos saber a verdade, Maria. Pior é viver com essas correntes arrastando no meio da noite sem entender o motivo." Clara, a mais nova, encolheu-se num canto com os olhos marejados. "Eu não quero dormir aqui hoje. Ontem eu ouvi choros vindos do porão, mãe. Não era o vento, era a gente chorando." O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Até Lucas, que tentava bancar o corajoso, não conseguiu esconder o arrepio que percorreu sua espinha. Ele se aproximou da janela e observou o quintal coberto de mato. Jurava ter visto uma sombra se mover entre as árvores, mas quando piscou, não havia mais nada. A noite avançava devagar. A família se recolheu para o quarto improvisado, onde tinham arrumado os colchões no chão. As velas ardiam baixas, projetando sombras longas que se arrastavam pelas paredes. O som do vento atravessava as frestas das janelas, mas havia algo a mais, um ritmo diferente, como se alguém respirasse ali dentro. De repente, ouviu-se um estalo forte vindo do corredor. Lucas se levantou no mesmo instante e pegou a lanterna. Abriu a porta devagar e apontou a luz para o fim do corredor. Ali estava, mais uma vez, a porta de ferro do porão. Mas havia algo diferente. O cadeado que na noite anterior parecia enferrujado e firme agora balançava lentamente, como se tivesse sido forçado. Lucas sentiu o coração disparar. Chamou o pai em voz baixa. Antônio levantou-se, caminhou até lá e segurou o cadeado com as mãos. Estava frio, gelado como gelo, mesmo em uma noite abafada. Ele não disse nada, apenas fechou a cara e voltou para o quarto, mas todos perceberam a gravidade em seu olhar. O tempo parecia não passar. O estalar das madeiras, o sopro do vento, e de repente, um novo som se misturou à noite. O arrastar pesado de corrente subindo degrau por degrau. O ruído vinha nitidamente da direção do porão. Clara tapou os ouvidos, Maria começou a rezar baixinho, e Lucas, mesmo tremendo, tentou convencer a si mesmo que era apenas a madeira rangendo. Mas nenhum deles acreditava de verdade nisso.
Minutos depois, passos pesados ecoaram no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém ou algo estivesse caminhando ali fora. Antônio levantou-se de súbito, pegou um pedaço de madeira quebrada que usava como porrete e ficou diante da porta do quarto, pronto para qualquer coisa. O som dos passos parou exatamente em frente à porta de ferro. Em seguida, um baque ensurdecedor fez a madeira tremer. O cadeado havia batido sozinho contra a porta, repetidas vezes, como se fosse chacoalhado com força. Clara começou a chorar baixinho, escondendo o rosto contra o ombro da mãe. Antônio, tentando manter a sanidade, gritou para o vazio: "Quem tá aí? Apareça de uma vez." O silêncio voltou de repente, como se nunca tivesse havido barulho algum. Apenas o som da respiração pesada da família preenchia o quarto. Mas todos sabiam. Aquilo não era fruto da imaginação coletiva. O resto da noite foi interminável. Cada segundo parecia durar horas. Ninguém conseguiu dormir. As velas se apagaram uma a uma, deixando apenas a luz fraca da lua atravessar as frestas da janela. O frio que vinha do porão parecia invadir a casa inteira, deixando o ar pesado, quase impossível de respirar. Ao primeiro sinal do amanhecer, quando os galos cantaram ao longe e a claridade começou a surgir por trás das montanhas, Antônio tomou uma decisão. Com os olhos vermelhos de cansaço, disse com firmeza: "Hoje nós vamos abrir aquele porão. O que quer que esteja escondido lá dentro, seja lenda ou realidade, vai ser revelado." Ninguém ousou contestar. A família inteira sentia o peso daquela escolha. O dia mal tinha começado, mas todos sabiam que, ao entardecer, nada mais seria como antes. A manhã começou com um silêncio que parecia diferente, quase cúmplice. O vento soprava fraco, mas carregava um peso no ar, como se até a natureza estivesse apreensiva. A família Soares acordou cedo, todos ainda marcados pela noite anterior. Os olhos vermelhos de Antônio denunciavam que ele não pregara um só minuto de sono. Maria parecia mais velha, como se o medo tivesse roubado anos de sua vida em poucas horas. Clara não queria sair da cama, mas foi praticamente puxada pelo irmão. Lucas, apesar da coragem forçada, tremia por dentro. Antônio caminhou até o corredor, onde a porta de ferro esperava, como um guardião silencioso de segredos enterrados. O cadeado ainda balançava levemente, como se tivesse sido tocado durante a noite. O homem respirou fundo, segurou firme e disse: "Hoje a gente vai até o fim. Ninguém mais vai viver nesse tormento sem saber a verdade." Maria tentou intervir, quase em súplica: "Antônio, pelo amor de Deus, e se for coisa que a gente não consegue lidar? E se for pior do que imaginamos?" Ele a encarou sério. Pior do que passar a vida escutando correntes arrastando e passos no escuro, não existe. Com um golpe seco, Antônio quebrou o cadeado usando uma marreta enferrujada que encontrara no galpão da fazenda. O barulho ecoou pela casa como um trovão, e no mesmo instante, um vento frio escapou pelas frestas, fazendo as velas apagarem de súbito. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Desceram os primeiros degraus. O ar cheirava a mofo e ferrugem, misturado a algo mais forte, algo que lembrava ferro oxidado e carne apodrecida. Cada passo soava como uma invasão proibida. As paredes, cobertas por limo, revelavam marcas antigas, riscos feitos com unhas, símbolos riscados à faca, frases quase ilegíveis. Clara apontou com a lanterna para um trecho específico onde se lia: "Deus me salve." Maria agarrou a mão da filha com força, como se aquilo fosse suficiente para protegê-la. Lucas caminhava à frente, iluminando o chão, até que tropeçou em algo. Era uma corrente grossa, ainda presa à parede, terminando em um anel de ferro que parecia ter sido usado para acorrentar alguém. O silêncio da família foi interrompido apenas pelo render metálico ao ser tocado. "Meu Deus!" sussurrou Maria, quase sem voz. Mais adiante, encontraram caixotes quebrados, pedaços de madeira podre espalhados. Dentro de um deles, havia roupas antigas, rasgadas, sujas de manchas escuras. Pequenos objetos estavam misturados ali. Um colar de contas,
uma carta escrita às pressas pedindo socorro, e até um sapato de criança. Clara deixou escapar um choro contido, apertando o caderno contra o peito como se fosse sua única defesa. O porão parecia se estender mais do que imaginavam. No fundo, a parede apresentava um remendo estranho, pedras mal colocadas que destoavam do resto da estrutura. Antônio, desconfiado, começou a retirar pedaços do entulho. As pedras estavam soltas, como se tivessem sido colocadas ali às pressas. Quando finalmente abriram espaço suficiente, o que viram fez o mundo desabar sobre eles. Ossos humanos, cuidadosamente empilhados, escondidos atrás da parede falsa. Caveiras, costelas, fêmures, restos de pessoas que, um dia, respiraram, sonharam, mas terminaram esquecidas naquele buraco escuro. Maria gritou e recuou, cobrindo os olhos de Clara. Lucas sentiu o estômago embrulhar, quase vomitando. Antônio, imóvel, encarava a cena como se tivesse sido petrificado. O peso daquela descoberta era esmagador. Não eram apenas lendas. Não era invenção de vizinhos supersticiosos. Ali estavam as provas de que a fazenda tinha sido palco de horrores inimagináveis. Mas o pior ainda estava por vir. Entre os ossos, havia marcas que não deixavam dúvidas. Correntes ainda presas a alguns punhos, pedaços de tecido amarrados às costelas, e ossos quebrados de formas que sugeriam tortura. Era claro, aquelas pessoas não morreram de causas naturais. Foram mantidas cativas, talvez por meses, talvez anos, até que a morte fosse a única libertação. Um silêncio pesado tomou conta do porão. Só se ouvia o som da respiração ofegante da família. Então, como se o próprio lugar reagisse à revelação, um estrondo ecoou do lado de fora. Algo havia batido na porta da casa principal. Todos gelaram. Antônio subiu correndo, mas quando abriu, não havia ninguém. Apenas o vento balançando as árvores secas. Lá embaixo, Clara jurou ouvir vozes. Sussurros baixos, em coro, que pareciam se levantar entre os ossos. Maria chorava em silêncio, rezando como podia. Lucas, tentando manter a lucidez, disse com a voz embargada: Pai, nós precisamos chamar a polícia. Isso aqui é maior do que a gente. Antônio, ainda atônito, respondeu: Polícia? Você acha que isso aqui é só crime? Isso é maldição. Esse lugar foi manchado com sangue, e não é papel de polícia limpar o que aconteceu aqui. O capítulo termina com a família subindo de volta, carregando os rostos marcados pelo horror. Na sala, ninguém teve coragem de falar por longos minutos. Até que Clara, com a voz trêmula, soltou a frase que ninguém queria ouvir: Eu acho que eles ainda estão lá embaixo. E nesse momento, o som das correntes voltou a ecoar, mais forte do que nunca, como se as almas aprisionadas exigissem ser ouvidas. A manhã seguinte nasceu nublada, carregada de nuvens pesadas, como se o céu também chorasse pelo que fora descoberto no porão. A família Soares mal havia dormido. Cada um permaneceu acordado em silêncio, remoendo as imagens do dia anterior. Os ossos empilhados, as correntes presas às paredes, os gritos imaginários que pareciam ecoar ainda dentro das cabeças deles. Antônio foi o primeiro a se levantar. Seus passos soaram pesados pelo assoalho podre da casa, e o silêncio da sala foi quebrado pelo rangido da cadeira quando ele se sentou. A mão segurava um copo de café preto que tremia, revelando que, por trás de toda a sua tentativa de firmeza, havia medo. Nós não podemos ficar aqui. Esse lugar é uma maldição, disse ele, encarando o vazio. Maria respondeu quase sem forças. Mas e os ossos? E as famílias dessas pessoas? Não podemos simplesmente fechar a porta e fingir que não vimos nada. O silêncio caiu novamente. Clara, pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar, quebrou o clima. Mãe, eu sonhei com eles, todos eles. Estavam presos no porão, chamando por socorro. Eu ouvi os nomes. Lucas a interrompeu. Isso não foi sonho, Clara. Eu também ouvi vozes. Eles não querem ficar aqui sozinhos. A casa pareceu estremecer com aquela frase. As janelas bateram com força,
como se um vento repentino tivesse invadido o lugar, mesmo estando tudo fechado. Maria se levantou assustada e começou a rezar em voz alta. Antônio respirou fundo. Ele sabia que não havia volta. Chamou os filhos e a esposa para a mesa improvisada e falou com firmeza. Essa terra não vai ficar marcada só pela maldade. Nós temos duas escolhas: abandonar tudo e deixar que esse lugar continue apodrecendo, ou encarar de frente e dar um fim a essa maldição. Maria perguntou em voz baixa: E como se dá fim a algo assim, Antônio? Ele encarou a família, cada um em silêncio, e respondeu, revelando a verdade. Naquele mesmo dia, carregaram algumas caixas com os objetos encontrados: cartas rasgadas, roupas antigas, os caixotes de madeira. Pegaram também um pequeno fragmento dos ossos, embrulhados em pano branco. Dirigiram-se até a delegacia da cidade. O delegado, um homem de meia-idade chamado Ribeiro, os recebeu com desconfiança. Vocês têm noção do que estão trazendo aqui? Isso é caso de polícia, mas também é um problema antigo, que ninguém nunca quis mexer. Antônio bateu a mão na mesa, com a voz cheia de indignação. Ninguém quis mexer porque sempre foi mais fácil esconder. Mas agora acabou. Isso precisa vir à tona. O delegado, pressionado pela gravidade das provas, não teve escolha. Registrou a ocorrência e enviou homens para investigar o porão da fazenda. Horas depois, voltaram confirmando tudo: restos humanos, correntes, sinais claros de que a fazenda havia sido palco de crimes hediondos. A notícia se espalhou rápido pela pequena cidade. Os moradores, que antes se calavam, agora comentavam aos sussurros nas esquinas. Alguns confirmavam as histórias antigas, outros juravam ter parentes que desapareceram naquelas terras. O peso da revelação caiu sobre todos. Mas a noite chegou, e com ela, o tormento voltou. A família decidiu passar mais uma vez na fazenda, agora acompanhada pela polícia, para recolher os últimos pertences antes de irem embora. Mas, mesmo com homens armados na casa, os sons começaram novamente. Correntes arrastando, passos nos corredores, vozes sussurradas. Um dos policiais, incrédulo, saiu correndo após sentir alguém tocar em seu ombro, mesmo estando sozinho no porão. Maria chorava em desespero. Clara segurava o braço do pai com força. Antônio olhava fixamente para a porta do porão, agora escancarada, e disse: Eles não vão descansar. Não até que alguém conte suas histórias. Foi então que Clara, a mais sensível de todos, se aproximou da entrada do porão e deixou o caderno que carregava cair no chão. Nas páginas, ela havia anotado cada detalhe desde o primeiro dia na fazenda: os barulhos, as vozes, os sonhos, os objetos encontrados. Era como se tivesse escrito o testemunho daqueles que não podiam mais falar. No instante em que o caderno tocou o chão frio do porão, o vento cessou. As velas que insistiam em apagar permaneceram acesas. O silêncio dominou a casa, mas não era mais um silêncio opressor. Era diferente. O delegado sugeriu fechar o porão para sempre, selando a entrada. Antônio, porém, recusou. Fechar de novo seria repetir a mesma covardia do coronel. A verdade precisa ser vista. Meses depois, a fazenda Boa Esperança já não era mais a mesma. A família Soares havia abandonado o lugar, incapaz de viver entre aquelas memórias, mas o terreno foi transformado pelas autoridades em um memorial. O porão foi preservado, e visitas guiadas começaram a ser feitas, para que ninguém jamais esquecesse o horror que aconteceu ali. Mas, para quem conheceu a fazenda de perto, uma dúvida permanece. Dizem que, em noites silenciosas, ainda é possível ouvir o som das correntes ecoando no subsolo. Alguns acreditam que são apenas ecos do passado. Outros juram que as almas ainda caminham pelos corredores, à espera de justiça plena. Na última noite em que a família Soares esteve na casa, antes de entregarem as chaves às autoridades, Clara olhou para trás pela janela do carro. Jurava ter visto, por um instante, várias silhuetas paradas na varanda, observando em silêncio. Não parecia ameaça, mas despedida. E assim terminou a ligação deles com aquela herança maldita.
O que começou como um presente inesperado revelou-se um fardo carregado de sangue e dor. A fazenda Boa Esperança deixou de ser apenas uma propriedade esquecida para se tornar um símbolo do que nunca deve ser apagado da memória. Mas a pergunta que ficou ecoando na mente de todos foi a mesma: os espíritos aprisionados realmente descansaram, ou apenas encontraram outra forma de existir?